E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, eu vou mostrar algo bem interessante a respeito dos multiplicadores de Lagrange que estamos estudando. E, primeiramente, eu vou dar uma revisada e mostrar o que é um multiplicador de Lagrange. E, para isso, vamos pensar em um problema de otimização restrita, sendo que nós temos uma função que é a receita de uma empresa, e essa função depende de várias coisas. Depende das horas trabalhadas e também da quantidade de aço em toneladas. Claro, isso aqui é se você estiver produzindo algo metálico, né? Mas, enfim, geralmente uma função receita depende de vários aspectos. E essa função pode ser modelada como algo multivariável. Nessa aula, isso não importa tanto. Pode ser qualquer função. Mas o que você tenta fazer é maximizar essa receita, ou seja, maximizar essa função, mas você tem uma restrição, porque, lembre-se, dinheiro não é infinito. Então, nesse caso, você tem um tipo de orçamento que é a restrição da receita, que é o quanto você pode gastar com as horas trabalhadas e com as toneladas de aço. E, de novo, isso vai ser uma função multivariável na qual nós não estamos interessados nessa aula. E isso tem que ser igual a uma constante, e eu vou dizer que a função é igual a R$ 10.000. Portanto, o nosso objetivo é maximizar essa função sabendo dessa restrição. E se você pensar nisso graficamente, você tem aqui o seu plano cartesiano, que é o aço em função das horas trabalhadas, e sua função restrição vai ser uma curva desse tipo, ou seja, todos os valores de h e a que tornam isso aqui verdade. E, claro, essa função receita vai ser igual a um valor máximo que eu vou chamar de m asterisco, que é a receita máxima, vai te dar um gráfico que é tangente à curva de restrição. E essa função receita tem um vetor gradiente, que eu chamo de gradiente de r, e que é proporcional ao vetor gradiente da função restrição, que eu vou chamar de gradiente de O. E isso acontece porque esses vetores gradientes eles são perpendiculares a essas linhas de contorno. E, por causa dessa proporcionalidade, nós podemos escrever que o vetor gradiente da função receita é proporcional ao vetor gradiente da função O. E esse lambda é a constante de proporcionalidade, e é o que chamamos de multiplicador de Lagrange. E, claro, esse lambda não pode ser igual a zero, porque senão o vetor gradiente de r vai ser igual a zero. E, graças a esse multiplicador de Lagrange, nós apresentamos uma função chamada de lagrangiana, e ela dependia das informações da função receita e do orçamento, no caso aqui, de h e a, e também dependia do multiplicador de Lagrange. E essa função lagrangiana era igual à função receita avaliada em h e a menos o multiplicador de Lagrange, que multiplica a função restrição avaliada em h e a, menos essa constante, que eu vou chamar de b aqui para generalizar, então, menos b. E quando resolvermos isso aqui, vamos ter uma função multivariável. E sabemos da aula passada que essa função nos ajuda a compactar o problema de otimização restrita. Isso porque você pegava o vetor gradiente da função lagrangiana e igualava ao vetor zero. E quando você resolve essa equação, você tem uma solução que eu vou chamar de h asterisco, a asterisco e lambda asterisco, só para destacar que são valores diferentes. Ou seja, você encontra algum valor que, quando colocar nessa função, o gradiente vai ser igual a zero. E, claro, você pode encontrar diversos valores aqui, né? Mas o que você faz é pegar esses dois valores e colocar na função receita, ou seja, na função que você está tentando maximizar, e, geralmente, você tem vários valores, e você tem que testar qual deles faz a função ter o valor máximo, ou seja, qual é o valor mais alto que a função pode alcançar. Mas o interessante de quando você resolve essa equação é porque você obtém um valor específico de lambda, ou seja, esse lambda asterisco ele vai estar associado a essa solução. E esse valor é importante porque ele te leva ao quanto você pode aumentar a receita se você aumentar o orçamento. Deixa eu mostrar o que eu estou querendo dizer.
nós temos esse m asterisco aqui. E eu vou até reescrevê-lo de novo aqui. O que eu estou querendo dizer é que esse valor máximo é a mesma coisa que a receita nesses dois valores que eu estou julgando que vai dar o máximo. São soluções dessa equação, ou seja, você deve achar o vetor gradiente da função lagrangiana, que, no caso, é pegar as derivadas parciais da função lagrangiana e igualar a zero, e quando você resolve, você vai obter esses valores. E quando você substituir na função, você vai ter a receita máxima. Mas você também pode escrever esse m asterisco como uma função do orçamento. Bem, isso vai ser igual à receita de h asterisco, e ao invés de pensarmos nesse b como uma constante, podemos pensar como uma variável, ou seja, ao invés de ser 10.000, pode ser 15.000, 20.000, 30.000. Este valor pode variar. Então, vai ser h asterisco dependendo do orçamento. Então, tanto o h asterisco quanto o a asterisco vão depender do orçamento. Isso faz sentido porque tanto o h quanto o a dependem do orçamento. Porque se você muda esse orçamento, você vai encontrar outras soluções. E sabe o que é muito interessante? É que esse lambda asterisco ele pode ser escrito como a derivada de m asterisco em relação ao orçamento. Tá, vamos entender o porquê disso ser verdade. Vamos dizer que você fez todo esse cálculo e encontrou um lambda asterisco igual a 2,3. Bem, antes esse lambda era um número que não conhecíamos, e com isso você olhava apenas para esses dois valores. Mas se você colocar em um computador, por exemplo, esse lambda igual a 2,3, significa que, para uma pequena alteração no orçamento, digamos aqui, por exemplo, que seu orçamento passou de 10.000 para 10.001, ou seja, você aumentou o seu orçamento um pouquinho apenas, uma pequena variação. Então, a proporção da mudança na maximização da receita para esse DO é de cerca de 2,3, o que significa que, se você aumentar a sua receita em R$ 1, isso vai ser igual ao seu m asterisco, ou seja, você aumentou o seu m asterisco em R$ 2,30 para cada R$ 1 aumentado em seu orçamento. E esse lambda asterisco é bem importante, né? Porque se ele é maior do que 1, você pensa, espera aí, talvez devêssemos aumentar o nosso orçamento. Quando aumentamos de 10.000 para 10.001, nós estamos fazendo mais dinheiro. Portanto, enquanto esse lambda asterisco for maior do que 1, nós podemos aumentar esse orçamento. E na próxima aula, eu vou falar mais a respeito desse lambda asterisco. E eu vou falar como ele é importante. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!